1991 entrou para a história como um ano em que a União Soviética se desintegrou em uma velocidade espantosa. Tudo começou em agosto com um golpe fracassado contra Mikhail Gorbachev, que durou 3 dias e deixou o mundo em suspense. Depois, as 15 repúblicas iniciaram o processo de separação, iniciando com as repúblicas Estônia, Letônia e Lituânia. No dia 8 de dezembro era declarada a extinção da União Soviética e a criação da Comunidade de Estados Independentes, o CEI. No dia de Natal, Gorbachev renuncia ao cargo e decreta oficialmente o fim da União Soviética, dando lugar às 15 nações independentes. No dia 31 de dezembro, a bandeira antiga com a foice e o martelo, símbolos do comunismo, saíram de cena para dar lugar à bandeira russa. Boris Yeltsin assumia o poder na Rússia, pouco tempo depois de se tornar o herói da resistência durante o golpe. No Brasil, Fernando Collor de Mello teve um ano complicado, sofrendo com críticas fortes de setores da sociedade e da imprensa, que denuncia casos de corrupção. Tantas críticas fez com que sua imagem se desgastasse. A Previdência se desfaz em um escândalo monumental onde uma usina de fraudes e marajás usava a Previdência para roubar os cofres públicos. Em outro escândalo, houve superfaturamento para aquisição de uniformes do Exército. No fim do ano, mais um escândalo, e desta vez na saúde, um escândalo do superfaturamento de bicicletas que envolvia o então ministro da Saúde, Alceni Guerra. Assim o governo Collor começava a ruir. Foi em 1991 que a Ciferal lançou a sua carroceria Padrão Rio, modelo que foi um dos destaques da Ciferal, que ainda era comandada pelo governo do Rio de Janeiro, e fez parte do cotidiano de muitos paulistas e paulistanos que estudavam, trabalhavam, passeavam e cresciam na vida em um produto tipicamente do Rio. Nos anos de 1990, porém, as ruas da capital paulista foram marcadas por um modelo de sucesso nacional feita pela Ciferal do Rio de Janeiro, que ostentava com orgulho o nome do estado. Era o Padrão Rio. O Padrão Rio seguia para a época os requisitos de conforto e segurança exigidos pelas leis de trânsito e qualidade, apesar de ser um modelo básico. Ele teve a difícil tarefa comercial de suceder um dos maiores destaques da Ciferal pós-falência em 1982, quando foi assumida pelo governo do estado do Rio de Janeiro pela iniciativa de Leonel Brizola, o Padrão Alvorada.
modelo padrão Rio foi lançado em 1991 juntamente com a carroceria também da Ciferal, o GLS, cujo vídeo já publiquei aqui no canal e deixei inclusive o link no final desse vídeo para quem ainda não o viu. Havia diferenças estéticas claras entre os dois modelos. O Ciferal padrão Rio tinha linhas mais retas, e o GLS um ar mais moderno para a ocasião e foi criado para ser uma espécie de modelo mais completo que o básico Ciferal padrão Rio. O padrão Rio, pelo seu preço, materiais simples e de fácil manutenção, design agradável, e pelo apelo comercial que a Ciferal investia, logo começou a agradar os frotistas. O modelo ganhou mercado em todo o país. São Paulo foi um dos principais mercados. O Ciferal padrão Rio era usado em categorias de ônibus leves e médios. Apesar de poder ser encarroçado sobre qualquer tipo de chassi, com motores dianteiro, central ou traseiro, foram os motores na frente que predominaram na cidade de São Paulo. A época do Ciferal padrão Rio foi marcada por uma diversidade de chassi. As marcas aumentavam. Em São Paulo, além dos tradicionais Mercedes-Benz, era possível encontrar, por exemplo, o padrão Rio sobre o chassi Ford B1618. Era o ano da Auto Latina, quando a Volkswagen também despontava com seu chassi 16180 CO. Maiores, era possível ver Volvo B58 e Scania 113 também sendo abraçados pelo Ciferal padrão Rio. Ao longo de sua produção, o modelo teve algumas mudanças estéticas, mantendo o design geral. Algumas unidades foram exportadas sob o nome de Ciferal Carnaval. A Ciferal, nesta época, pertencia ainda ao governo do estado do Rio de Janeiro, e há quem afirme que os nomes dos modelos não tinham apenas critérios técnicos, mas também políticos para sua escolha.